Câmara, Campinas. Olá, estamos de volta com o encontro Diálogos pelo Clima em Campinas, que discute o processo de elaboração do inventário de emissões de gases do efeito estufa na região metropolitana de Campinas. Nesta segunda parte, os palestrantes vão falar sobre o enfrentamento da mudança do clima a nível local e também sobre a implementação da agenda climática. Boa tarde a todos novamente. Retomados os trabalhos, convidamos o senhor Dani Amaral, que é técnico da Gerência de Ação para a Sustentabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte, para falar sobre o tema Enfrentando a Mudança do Clima a Nível Local, Experiência de Belo Horizonte. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer aí o convite do ICLEI, a oportunidade da gente dividir um pouco da experiência de Belo Horizonte, agradecer a acolhida aqui em Campinas, né? Pelo menos é a segunda vez que eu venho aqui a trabalho pela Prefeitura, em projetos ligados a mudanças climáticas, a biodiversidade também, e acho que a gente vai criando relações aí na política ambiental. Acho que hoje aqui, a grande ideia, que estava até conversando agora há pouco, é passar duas mensagens. Acho que na experiência que vocês estão começando a construir aqui em Campinas, é importante então pensar o que existe já de ações nessa linha, qual o histórico que existe, e o município de Belo Horizonte pode trazer isso um pouco, né, de como construir essa questão da política ambiental, e até a importância do inventário em todo esse processo, e quais são os resgates, quais são os benefícios, o que vem para o município também, tanto de reconhecimento, de conexões com outras entidades ou fóruns aí que podem também trazer uma qualificação no trabalho na questão ambiental. Pode passar, por favor. E é isso, dando só um cenário, né, de Belo Horizonte. É uma cidade relativamente jovem, de 120 anos, se a gente comparar com outras cidades do país, uma população de 2.500.000 habitantes, numa região metropolitana que chega aí a quase 6. Então, existe uma mudança, que é uma cidade projetada para 200.000 habitantes. Então, hoje em dia, a gente tem praticamente 10 vezes mais, um pouco mais de 10 vezes mais de pessoas morando numa cidade que não foi projetada para tal. Tem uma densidade de pessoas de 7.000 pessoas e 100, né, por metro quadrado. E das atividades econômicas, a principal em Belo Horizonte é comércio e serviços, é um foco aí das atividades econômicas. Pode passar. E aí, só fazendo um resgate com o que já foi brilhantemente comentado antes aqui, né, da questão dos eventos extremos, do que a mudança climática tem para os municípios de desafio. A gente tem uma infraestrutura que não abarca, que não está muito preparada para esses eventos, desde o que já foi construído, o que foi planejado, das ocupações que existem no município. Só para vocês terem um exemplo, Belo Horizonte, 25% da população habita 5% do território, então tem muita gente em ocupação com grande densidade. E aí tem eventos, né, questão de inundações. Recentemente nós tivemos uma avenida de Belo Horizonte com carros sendo arrastados para um lado para o outro. E aí é o grande desafio, como trabalhar a questão das mudanças climáticas, se adaptar a isso e tentar ou mitigar ou adaptar dentro desse sistema, dessa realidade. E aí, quais são os caminhos que nós podemos ter para fazer o enfrentamento às mudanças climáticas? Como fazer esse enfrentamento? Um dos primeiros marcos que nós temos em Belo Horizonte, um marco mais representativo, foi a criação do Comitê sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiências. É um comitê que, inicialmente, ele se baseou muito na legislação de São Paulo, que trouxe da cidade de São Paulo, então trouxe a gente tentar criar esse comitê como um articulador da sociedade. Não é um comitê que tenha participação só da prefeitura, mas também amplia, além das secretarias, Secretaria de Meio Ambiente, Planejamento Urbano, de urbanização da cidade também, nós temos a iniciativa privada, FIENG participando, temos a CEMIG, que é a concessionária de energia, Copasa, que é de saneamento, dentre outros atores. Então, como articular, né, e o comitê ajuda nesse aspecto. Ele é composto por vários GTs de trabalho, grupos de trabalho, que vão tentar
criar soluções ou diretrizes para a mudança climática. E nesse processo, nós temos... Pode passar, fazendo favor. Nós temos uma política, em 2011, de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, que é também outro marco referencial para a cidade. Então, ali cria algumas diretrizes. Como é que a política ambiental em Belo Horizonte pode caminhar? Quais são os desafios, os gargalos ou as ações que nós podemos ter? Então, esses dois marcos trazem para a gente, então, uma possibilidade de trabalho. E, dentro delas, essas possibilidades, pode passar, fazendo um favor, nós temos a grande referência nossa, que é o inventário de mudanças climáticas, que começou a ser realizado em 2008, os estudos. E aí é interessante que, pelo que até a gente conhece até o momento, ele faz um resgate histórico de 2000 até 2008, 2007, na verdade, a análise foi em 2008, então, de alguns parâmetros, né, da questão da emissão de gases, e aí ele cria uma série histórica, que é importante também nesse processo para se ver o que tem anteriormente àquele processo. Não começa simplesmente daquele ano onde ele faz a análise. Então, tenta, a partir de alguns dados, né, de alguns órgãos, fazer essa construção. Em 2012, a partir de uma contratação, né, de uma equipe, até da Way Carbon, né, acho que na época, não sei se chamava Way Carbon, né, Felipe? Mundus Carbon, né, na época. Então, nós fizemos uma atualização desse inventário, e é interessante que alguns parâmetros que foram analisados ali começaram a ser atualizados também, avaliando mudanças no entendimento internacional, de parâmetros, também adequando a análise para todas as tratativas internacionais, para não ficar nenhum inventário vazio que tem reflexo. Em 2015, nós fizemos uma terceira, né, ou uma segunda atualização, com a própria equipe da prefeitura, e hoje nós estamos num processo de contratação de uma empresa para trabalhar também na terceira atualização desse inventário, buscando aí ver alguns reflexos de algumas políticas que já começaram a ser implementadas em Belo Horizonte. Pode passar, fazendo favor. E aí é interessante que esse inventário nos dá um cenário aí de que boa parte das emissões de gases que nós temos no município estão ligadas à mobilidade. Então, a questão de trânsito, de transporte rodoviário, transporte aéreo, vários desses setores aí, eles contribuem drasticamente aí para a emissão desses gases de efeito estufa. Isso não é diferente de outros municípios no país, mas dá um cenário para onde a gente vai com essa realidade. Pode passar. E aí, pensando nesse cenário que nós tivemos lá, foram feitas, então, projeções. Pensando ali na linha vermelha, não se fazendo nada, não tendo nenhuma política de adaptação, nenhuma política de mitigação, na verdade, mais de mitigação, né, nesse aspecto, a tendência é que a gente tenha, em 2030, esse faz parte de um planejamento estratégico da prefeitura, que de ações até 2030, a gente teria de 7,2 milhões de toneladas de carbono equivalente por ano emitidas no município de Belo Horizonte. Se, então, pensando numa meta de redução de 20%, a ideia é cair para 5,7%. Ali, em verde, a gente tem essa questão da nossa meta de redução. Em preto, ali, né, a linha mostra, por exemplo, ali em 2013, que a nossa emissão de gases estava um pouco abaixo do projetado, ali seria 4,48 a 4,4, e um pouco acima aí também do estimado com ações. Então, ali mostra para a gente, olha, nós não estamos no momento crítico, né, da projeção, mas precisamos de um alerta de tentar políticas que vão mitigar esse problema de emissão de gases. Pode passar. Aí o outro gráfico que só mostra a emissão per capita, e também todas as projeções, e também com as metas, né, nossas estipuladas até 2030, de tentar reduzir essa emissão. E aí que é o interessante do inventário nesse aspecto, que ele nos dá uma luz. Olha, nós temos uma emissão projetada, nós temos uma emissão no momento, como nós podemos acelerar ou articular políticas que vai fazer essa redução. Até o vereador aqui, estava aqui compondo a mesa, comentou, é um diagnóstico, é uma fotografia. E aí o inventário vai nos dar, então, luz para onde seguir. Se a projeção está muito alta, nós precisamos ter ações mais aceleradas, temos ações mais articuladas.
Isso, então, vai nos dar os cenários. Com o resultado que nós vamos ter agora em 2016, vai mostrar, será que já teve alguma efetividade de algumas políticas implementadas no município? Se não, o que a gente tem que acelerar? Então, isso é um ganho, né, para a gente pensar na estrutura dos nossos trabalhos, principalmente aqui na região metropolitana de Campinas, que esse inventário vai nos dar um termômetro de como seguir, e a partir dele também, pode passar, ele vai nos dar a possibilidade de pensar em planos de redução de emissão de gases, que aí a própria empresa que eu citei agora também foi contratada para a gente elaborar esse plano, e esse plano teve 3 focos principais, né, ou 4 focos principais: a questão da energia, a mobilidade, o saneamento e a adaptação. Que aí já sai um pouco só da discussão da mitigação e algum aspecto também ligado à adaptação, que seria importante para entender ou trabalhar a política ambiental dentro dele. E aí vou mostrar para vocês que a adaptação começa a ganhar um peso muito grande hoje em dia na política ambiental em Belo Horizonte. Pode passar. E nessa perspectiva, para entender o que está acontecendo dentro do município, também foi feito um estudo de vulnerabilidade às mudanças climáticas, com apoio de agências de pesquisa do Estado de Minas, e um pouco de recurso também da Prefeitura, né? O EICarbo trabalhou nesse estudo também, que mostra quais são tentar descobrir quais são as vulnerabilidades climáticas que estão distribuídas no território de Belo Horizonte. Será que o território é todo igual? Será que existem alguns locais mais vulneráveis do que outros? Então, foi pensado então, a questão de inundações, deslizamentos, estudar a dengue e ondas de calor como pontos que nos mostram então, essas ondas de calor. Nos mostra, então, a questão da vulnerabilidade das mudanças climáticas. Se a gente olha no mapa da esquerda, a gente está vendo ali que, hoje em dia, nós temos um cenário, se em 2030 não for feito nada, em vermelho ali vai aumentando, então, a vulnerabilidade do município. Então, nós precisamos ter ações. Então, tem locais do território nosso que estão mais propensos a isso, e aí eu já adianto para vocês, são locais com mais restrição, de populações mais pobres, mais carentes, com problemas de saneamento, e isso aumenta a vulnerabilidade desse grupo. Pode passar. E aí só um exemplo, né, mostrando que algumas regiões, nós temos 10 hotspots, locais mais vulneráveis, e a gente precisa de questões estratégicas para tratar essas áreas. Pode passar, fazendo favor. Então, nisso, nós temos uma política climática em Belo Horizonte, pensando, então, no comitê que trabalha o inventário vai trabalhar um plano municipal de redução de gases, que afeta a questão toda de uma política, também aí entra, hoje em dia, um plano municipal de adaptação e resiliência, então a adaptação sai ali de um plano municipal de redução de gases e ganha um plano específico para ela. E como o professor comentou há pouco, esse plano quer trabalhar muito a questão da comunicação. Como é a percepção da sociedade com relação às mudanças climáticas? Quais são as ações que existem, tanto públicas ou privadas, ou de grupos que afetam a adaptação ao clima ou geram um problema de mudança climática, e como isso pode mudar. Pode passar. Acho que voltou. Desculpa. E aí, só alguns exemplos de ações que nós temos dentro do plano, não vou entrar muito nisso. Pode passar, fazendo um favor. Então, o histórico que nós temos, então, a importância desse histórico, o que ele constrói de perspectiva. É uma construção que vem ao longo aí de 12 anos. Né? Hoje em dia, nós estamos no processo de reconstrução da política ambiental em Belo Horizonte, com ações a vir aí, contratação de empresas para ajudar nos planos que eu citei para vocês. E isso abre todo um potencial, pode passar fazendo favor, que é o reconhecimento dessas ações. E aí Belo Horizonte começa a se tornar um pouco de referência em vários momentos, né, da política ambiental no Brasil, ela começa a se tornar referência. Um exemplo, o Congresso Mundial do ICLEI, Belo Horizonte concorreu com 35 cidades, né, da América Latina, e acabou sediando, muito devido a essa interlocução com as questões de mudanças climáticas. Por 3 anos, né, Belo Horizonte aqui, ganhou o prêmio aqui, Hora do Planeta, então, como referência aí nas políticas de mitigação dos impactos ambientais ou da emissão de gases também, como referência.
um prêmio também de Sasakawa, né, lá no Japão, pela política de desastre ambiental realizado aí contra os eventos que tinha Defesa Civil lá na região de Belo Horizonte. Pode passar. No projeto Urban LEDs, que trabalha aí políticas e congregar atividades aí para redução da emissão de carbono, Belo Horizonte sediou também a Jornada Nacional, em 2014, para mudanças climáticas. Então, vai se tornando uma referência nesse aspecto. Por isso, a importância, às vezes, de realizar o inventário, começar os estudos na região metropolitana, para trazer, então, atrair também essas premiações, esses eventos, para a questão de tornar referência, tanto para a região como para o país, aí, nesse aspecto de mudanças climáticas. Pode passar, fazendo um favor. E aí, a grande sacada também é pensar que se não estar fora dessas agendas urbanas ou as agendas nacionais, seja no ODS, o Pacto de Governos para a Mudança, a COP em Paris. Então, todas essas ações estão interligadas com esses grandes marcos mundiais, né, que são referências para nós. Aí pode passar. Agradecer, né, esse momento para a gente poder dividir. Estou aberto a algumas perguntas. A gerente que viria aqui, que é a Ana Lousada, que ela está desde o início do processo, não pôde vir hoje, é uma referência para todos nós, né? Sou mais um aprendiz dela do que tudo, que trouxe todo e tem batalhado muito essa política ambiental em Belo Horizonte. Então, agradecer, né, a todos vocês aqui a oportunidade de dividir e agradecer a ela também, por acho que ter aprendido tanto nesse processo. Obrigado, gente. Valeu. Chamamos agora para falar sobre a implementação da agenda climática na região metropolitana de Campinas, o senhor Felipe Bittencourt, que é sócio-diretor da Way Carbon, e o senhor Igor Reis de Albuquerque, que é gerente de mudanças climáticas do ICLEI América do Sul. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Prefeitura de Campinas, a região metropolitana, ao nosso parceiro Way Carbon. Vou dividir a apresentação com o Felipe Bittencourt. E a ideia é passar um pouco do panorama do que vai ser feito aqui na região metropolitana em termos de metodologia e atividades para a elaboração do inventário e, posteriormente, os outros produtos, como o documento para a minuta política e a priorização de estratégias de mitigação e adaptação. Só para passar um pouquinho da metodologia a ser utilizada, ela é a metodologia GPC. Ela foi uma metodologia elaborada especificamente para as cidades. Ela teve início por meio de uma análise em que não havia uma metodologia comparativa entre inventários de cidades. Então, até 2011, e alguns anos depois, cada cidade escolhia uma metodologia específica e fazia seus inventários. Então, na hora de avaliar a qualidade desses inventários e as bases das análises de cálculo, não tinha uma harmonização. Então, percebendo essa dificuldade na comparação entre os inventários, foi proposta a metodologia GPC, que foi inicialmente coordenada pelo ICLEI, a C40 também, que é uma rede de cidades que congrega as maiores metrópoles do mundo, e a World Resource Institute, que é uma referência metodológica para diversos protocolos, como o GHG Protocol, dentre outros. Então, esse foi um processo iniciado especificamente em 2012, com uma proposta metodológica, passou por uma fase de teste com 35 cidades, incluindo Belo Horizonte. No Brasil também, Rio de Janeiro e Goiânia participaram dessa etapa. Depois, por uma fase de verificação, com a inclusão das outras 8 cidades Urban LEDs, Recife, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, Sorocaba, Betim. E, por fim, o lançamento em 2014. Então, desde então, a metodologia ela foi reconhecida como a metodologia global para as cidades através do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia e tem sido largamente utilizada.
A diferença da metodologia GPC para outros é que ela estabelece requisitos e proporciona um guia específico para as cidades e também como reportar essas emissões. Então, Campinas, com o fim da etapa de cálculos, o Felipe vai passar mais para frente, ela vai ter uma comunicação harmonizada com outras cidades do mundo sobre as emissões desagregadas por setores e também por escopo. Isso faz com que tenha um diagnóstico um pouco mais claro e objetivo de como essas emissões incidem no cotidiano das cidades ou regiões metropolitanas. Aqui, só para ilustrar como a metodologia foi construída, então, todas as cidades participaram da construção da metodologia. Então, são cidades de vários tipos, com diversos perfis, então ela é realmente aplicável e replicável em qualquer território. Então, essa foi um dos princípios para a elaboração dessa metodologia. Então, por exemplo, mesmo Campinas sendo a maior cidade da região, com um município muito menor, com atividades completamente distintas, ela tem uma replicabilidade nesse tipo de território. Aqui só alguma listagem das cidades que já utilizam, né, como eu disse, algumas que participaram do projeto Urban LEDs, mas outras que também entraram nesse movimento, como Salvador, Londrina, que elaborou seu próprio inventário, Niterói também nesse sentido, Florianópolis, Porto Velho e a região do Grande ABC, que eu vou entrar mais em detalhes mais para frente. Aqui também algumas outras cidades que também utilizam, cidades referências, como Cape Town, Yokohama, Toronto, Buenos Aires, Bogotá, Washington, Paris, São Francisco, Oslo, todas essas são cidades também que adotaram a metodologia como referência. Então, esse é o motivo pelo qual a metodologia também foi inserida no contexto de Campinas e sua região metropolitana, para que ela também esteja alinhada com outras perspectivas globais. Eu vou usar um pouco do exemplo do inventário da região do Grande ABC, porque foi a primeira região no Brasil a iniciar um movimento similar ao contexto de Campinas, embora fosse uma região com um pouco menos municípios, então com 7 municípios apenas, a região teve um esforço para a elaboração do inventário. Então, são os municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, em que você consegue também ver a diferença, né, das emissões e como os setores se diferem, né, e também como se aproximam em termos de proporção, né. Então, sempre tendo o transporte como a maior fonte de emissão, seguida de resíduos, em alguns casos. Em outros, a energia varia por conta de aspectos da economia local, focado no setor de indústria ou comércio, e outros setores que a gente não conseguiu abordar nessa primeira etapa inicial e na região do Grande ABC, como agricultura, mudanças do solo e emissões específicas para o setor industrial, que a gente vai tentar fazer isso aqui no contexto de Campinas. Pode passar? Só um ponto específico, com base nos resultados do inventário da região metropolitana, a gente conseguiu identificar e priorizar alguns setores mais específicos para serem abordados nas políticas climáticas e também no plano de ação. Então, energia, transporte e mobilidade urbana, resíduos e saneamento e desenvolvimento urbano sustentável e resiliente foram os eixos temáticos escolhidos por esses municípios para que fossem contemplados na sua política climática e também no plano de ação da região. Aqui também só com base em análises bem específicas dos resultados do inventário, também com um detalhamento, né, de como essas emissões eram geradas, foi identificados algumas medidas específicas, como, por exemplo, a porcentagem na redução do consumo residencial que fosse factível e também implementável dentro do frame escolhido para o plano de ação, que seria 2030 e 2020. Transporte também, com base também em projetos que já estavam correndo dentro do planejamento estratégico da região, por meio de financiamentos e outras propostas, mas também que tivesse um foco muito mais incidente para que isso realmente fosse alavancável e catalisasse outras regiões, outras iniciativas nesse sentido. Pode passar, Iris. Com base o Jorge mostrou, né, a questão do business as usual, com os resultados do inventário, a gente conseguiu também traçar um cenário específico para a região. Então, o inventário ele serviu como a primeira pedra mesmo fundamental para que a gente conseguisse
traçar um provável cenário de como o território se desenvolveria até 2030, tendo em vista as emissões dos setores analisados e como também essas medidas selecionadas poderiam reduzir, né, setor a setor e também de uma forma agregada. Então, com base no inventário de 2014, que foi o ano selecionado para o inventário da região do Grande ABC, e com as medidas selecionadas, a cidade ainda teria uma variação das emissões tendenciais em 11,2 milhões de toneladas até 2030. Sem o plano de ação, essas emissões ficariam em 14 milhões e 300 mil toneladas. Então, a forma como a região escolheu determinar suas metas foi com as emissões projetadas, né, que não seria ideal, mas também que não comprometeria o desenvolvimento econômico da região. Então, para terminar minha fala, pode passar, Iris, e passar para o Felipe, esse seria basicamente a proposta de atividades que nós vamos implementar aqui na região de Campinas, com apoio dos 20 municípios. Então, todas essas etapas serão apresentadas e também tentar passar esse tipo de conhecimento para que todos os técnicos absorvam por meio de capacitações. Algumas vão ocorrer ainda esse ano, 5 capacitações para a elaboração do inventário, e em 2019, na priorização de medidas e também elaboração de cenários, para que a gente termine o contrato dentro do tempo. Então, eu vou passar a palavra para o Felipe. Mais uma vez, obrigado e boa tarde a todos. Tudo bem, gente? Boa tarde. Eu vou tentar ser breve, já que na agenda a gente está um pouquinho atrasado. A ideia aqui é explicar como que a gente vai fazer esse inventário, uma gestão complexa de muitos dados de entrada, como já foi falado aqui, a importância, por exemplo, do consumo de combustíveis, do consumo de energia, entre outras coisas. E como que era feito antigamente? Era feito, e ainda hoje muitas empresas assim o fazem, por meio de planilhas de Excel, que tem fatores de emissão. Então, tem um nível de complexidade ali que, para a gestão hoje, principalmente aí municipal, que a gente está falando, seria complicado com 20 cidades. A gente precisa ganhar escala, precisa ganhar eficiência. E, como eu disse na minha fala de abertura, graças à parceria Way Carbon e Clay assinado na última COP, a ferramenta Climas, que é uma ferramenta de gestão de indicadores de sustentabilidade, entre eles gases de efeito estufa, passou a ser utilizada, a ser a plataforma para inventários de cidades na América do Sul. E a gente está fazendo um grande trabalho de trazer essa tecnologia que não estava na proposta, viu, ter sistema, mas a gente está trazendo a tecnologia para facilitar isso no dia a dia, e com uma bagagem de que já foi aplicada na cidade de Belo Horizonte, o Dani que pilota isso lá e conhece bem, então tem essa experiência da bagagem de inventários municipais, mas é muito utilizado no setor privado. A gente estava aqui com o Rafael da CPFL, que é uma das empresas que utiliza o sistema, entre dezenas de outras empresas de grande porte. Se puder voltar um, por favor. Isso. Não, pode voltar, está bem no final. Isso, vai um para frente, pronto. Então, como que funciona, como que vai ser na prática? Tá? É um sistema online, na nuvem, onde cada cidade vai ter um login, e o sistema hoje ele já está parametrizado com todas as fontes de emissão no padrão. Pode voltar um, por favor? Tá isso. Já está parametrizado dentro da metodologia do GPC, então é diferente do GHG Protocol, está aqui dentro das categorias e subcategorias do GPC, e ali, isso aqui vai entrando, eu peguei só um exemplo, município de Americana, então tem as categorias do GPC, e você abre aqui, tem as subcategorias. E no dia a dia, na prática, como que vai funcionar, até porque o escopo é grande e o tempo é curto, a Way Carbon vai ficar responsável por entrar esses dados. Então, tem dados que a gente já tem acesso, tem dados que a gente vai contar com as empresas, por exemplo,
como eu dei o exemplo da CPFL, eu preciso do consumo de energia das cidades, eu saber o consumo residencial, o consumo industrial, o consumo comercial. Eu tenho anuários do Estado de consumos de combustíveis, etc. Então, a Waycarbon vai correr atrás desses dados. Vão ter variáveis que vamos precisar do apoio técnico das cidades. Vou dar exemplos. Resíduo. Que tipo de tratamento de resíduo? Qual que é o perfil de resíduo daquele município? Efluentes. Que tipo de tratamento de efluentes tem naquela cidade? É uma lagoa anaeróbia? É um reator? Que tipo? Isso tudo afeta as emissões, né? E a parte de indústria também, a gente vai contar muito com as cidades, quais indústrias existem, para aí depois a gente conseguir inferir quais as emissões dela. Então, isso tudo vai estar num sistema online, onde cada cidade vai ter um login e poderá validar. Pode seguir um slide, por favor? Aqui é a entrada de dados. Então, para cada variável, a gente vai entrar os dados individualmente, colocar as referências que a gente utilizou, e as cidades vão ter oportunidade, pode seguir, de validar os dados, né? A gente vai ter de onde tiramos, e a cidade, com certeza, deve ter essa informação também. Ela vai olhar e vai fazer se está fazendo sentido, não está, vai selecionar, dar um ok, aceitar, e com isso a gente vai automaticamente compilando os resultados, e os resultados vão ser apresentados aqui, só um exemplo, o exemplo mais genérico possível. Uma cidade tem escopo 1, 2 e 3, mas também vão ser apresentados por categorias e subcategorias, e aqui é importante ressaltar, ninguém está querendo levantar o estudo para falar que uma cidade é melhor ou uma cidade é pior que a outra. O que importa aqui é como a região metropolitana, em conjunto, endereça o problema do contexto geral da mudança do clima. Então, mais importante do que o resultado é como a gente vai transformar isso em ação. Tá? Então, a ideia também é, ao longo desse trabalho, capacitar as cidades, capacitar os municípios, passar conhecimento, mostrar a importância da gestão de gases de efeito estufa para a sustentabilidade na cidade. Pode seguir. Então, entre os vários tabelas e gráficos que cada gestor vai poder olhar na sua cidade qual o perfil de emissão, eu trago só um exemplo, né, que a pessoa pode ver por escopo, por categoria do GPC, por tipo de fonte de emissão, aonde estão as suas principais emissões, porque dali, você tendo um perfil, uma curva ABC das suas emissões, você consegue endereçar mais assertivamente o seu problema. Então, se o seu problema é, em um município, a mudança do uso do solo por causa de um desmatamento, no outro pode ser o consumo da gasolina, dos veículos, no outro município pode ser a gestão de resíduos. Então, cada município também vai conseguir interpretar e ter online e conseguir, literalmente, dinamicamente, brincar e ir a fundo, ou ter uma visão geral em nível de cidade ou de região metropolitana, dos principais desafios e oportunidades. Por favor. Então, os próximos passos, né, aqui é interessante, o Igor já trouxe aqui a questão da metodologia GPC, é a metodologia para cidades, a mais assertiva, a mais mundialmente aceita. Tem, acho que 3 pessoas no Brasil certificadas nessa metodologia. São 5, mas mais da metade está na nossa equipe, né? Está nessa mesa aqui. Então, tem muito conhecimento metodológico para entregar um resultado que, sem dúvida, vai virar case, não só no Brasil, mas na América Latina, eu tenho certeza. Então, a gente vai começar com uma capacitação, no dia 13, da metodologia, como funciona, qual que é a lógica, quais são as fontes e como se usa o sistema online para gerenciar esses indicadores. Em seguida, na segunda capacitação, vamos aprofundar a metodologia nos setores, né? Então, o setor de energia, o setor de resíduos, o setor de combustão estacionária e etc.
E também aqui vão ser 2 capacitações onde a gente tenta nela pegar o público de todos os municípios, olhando não só um aprofundamento setorial, que é importante para entender o contexto de cada município e a própria metodologia, mas, de outro lado, também tirando dúvidas e facilitando o uso da ferramenta na web. E, na 4ª capacitação, agora já no mês de agosto, já vai ter um alinhamento da conformidade de como os dados já estão no sistema. A gente espera ali já ter muita coisa de coleta de dados e vendo as pendências, vendo que nível de monitoramento a gente já conseguiu atingir. O sistema também nos dá isso vai facilitar muito a própria gestão sua, de com um clique saber quantos dados estão pendentes em cada município, quem está pendente. Então, a gente vai conseguir ter uma assertividade aqui, uma velocidade muito boa, para finalmente chegarmos na 5ª capacitação no dia 27, esperando já ter a coleta final de dados, e aí a gente vai discutir os dados, interpretar, ver divergências, ver se está fazendo sentido ou não. Então, esses são os próximos passos que estão mapeados. E eu queria chamar a atenção aqui da importância do inventário, muito bem apontado na sua fala inicial, do raio-x. O inventário é o raio-x da emissão. Ele vai te dizer o quê, ou seja, qual gás, CO2, CH4, N2O, paulínia, N2O pesado, etc. Então, ele vai te dizer, esse raio-x diz o que, qual gás, aonde, ou seja, é um processo de combustão, é na indústria, é no transporte, o que, aonde e quanto. Porque, às vezes, é uma emissão que você pode achar que ela é grande numa cidade, mas pode ser pouco relevante. Né? Segue também, essa metodologia, todas seguem um princípio de ISO. Tem uma ISO 14064, parte 1, que é de inventário e que tem princípios norteadores, um deles é a relevância. Então, o que eu queria dizer é que esse inventário, por si só, esse raio-x, essa fotografia das emissões de um município, ela é algo fundamental, não por si, ela é um meio. Se conhecer é um meio para quê? Para ação, para que se consiga traçar planos de como a gente consegue gerir melhor esse impacto e como que a gente consegue definir estratégias para mitigar as emissões. Né? Então, é importante ter esse conceito que o desafio ele não termina com o inventário, pelo contrário, ele começa. Ali você começa a entender o seu problema para partir para a ação. É isso, acho que eu posso terminar por aqui. Muito obrigado e conte conosco ao longo desse processo. Muito bem, pessoal. Dado o avançado da hora e aí o nosso público atual, eu vou reduzir bastante a minha fala de encerramento. Na verdade, deixar aqui marcado, então, dia 13 de junho, a nossa primeira capacitação, que vai ser bem oficina mesmo, hands-on. Vai ser uma capacitação de dia todo, das 9 até as 17 horas, com exercícios para compreensão do software, compreensão da ferramenta. Então, esperamos ter uma participação massiva dos 20 municípios. Espero que a gente não tenha externalidades nessa data, para que o nosso público seja bastante grande. E deixar um recado aí para todos os municípios que estão nos ouvindo, que é bastante trabalho, mas a demanda para vocês não vai ser tão grande. A maior parte dos dados pode ser coletada por fontes estaduais e nacionais, mas a gente quer, na verdade, o engajamento dos municípios, a participação de vocês para um empoderamento e apropriação desse processo. Saindo desse processo de capacitação e realização desse primeiro inventário, os técnicos dos municípios vão ser capazes de fazer todas as novas edições desse inventário por conta própria,
por ter aprendido esse processo aqui. E é por isso que a gente, quando fez esse edital, com muito cuidado, foi uma dissertação de mestrado escrever esse edital, a gente tentou incorporar essa questão da capacitação para que o conhecimento fosse transferido de fato, né? Eu acho que o grande legado desse processo aqui é deixar 20 cidades capacitadas para lidar com a questão da mudança do clima daqui para frente. Tá certo? Então, eu agradeço a todos que sobreviveram até as 17h40 e espero ver todos os 20 municípios da RMC no dia 13. A capacitação vai ser no Paço Municipal, na Sala Milton Santos. Aguardem o contato da equipe do ICLEI, que provavelmente vai falar com vocês. Passar a palavra aqui para o encerramento. Obrigado. Obrigado, César Capacli. Parabéns. Gente, primeiro, os técnicos que sobraram, né, eu acho que está colocado o desafio, né, que todos vão ter que abraçar. Mas acho que uma coisa importante que a gente tem que tomar consciência é de qual é o papel, né, que cada um pode cumprir e essa missão que agora está sendo colocada para todos os municípios, né? E algo que no passado recente talvez só era imaginável que poderia ser feito por pesquisadores de institutos, centros de pesquisas e tal, né? Hoje ela está chegando no município com a capacitação aqui desses especialistas, com esse sistema que já foi desenvolvido e vai nos permitir, né, dar uma contribuição que talvez a gente não consiga imaginar a importância disso nesse momento. Mas, na verdade, o alcance disso é a gente tentar monitorar e melhorar e cumprir a nossa parte, né, nesse esforço que deve ser de toda a humanidade, né, de enfrentar essa realidade das mudanças climáticas. Eu tenho certeza que é um desafio grande, mas animador, né? Eu acho que quem ficou aqui deve estar animado, entusiasmado, vai se apropriar de uma técnica, de um conhecimento que vai ajudar vocês a crescerem, inclusive, como cidadãos. Então, parabéns a todos, parabéns ao ICLEI, parabéns ao E-Carbon, né? E, César, você que vai estar coordenando isso, né? Parabéns, sucesso também. E tenha certeza que nós vamos ficar aqui na expectativa de ver esse inventário o mais rapidamente possível sendo divulgado. E, como disse aqui o Felipe, não é o final, mas é o início, né, de um trabalho que vai envolver todos nós aí daqui para sempre. Obrigado, boa tarde a todos. Encerrado aqui o nosso evento. Terminou agora há pouco, então, o encontro Diálogos pelo Clima em Campinas, que discutiu a elaboração de um processo de inventário sobre a emissão dos gases de efeito estufa. Aqui ao meu lado está o presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Luiz Rossini. Vereador, qual a importância da Câmara estar sediando e participando dessa discussão? Olha, primeiro porque esse tema é um tema muito atual, necessário para que os municípios se preparem para enfrentar as consequências das mudanças climáticas, né? Hoje nós já vivenciamos vários episódios que vão desde chamados eventos extremos, né? Desde a escassez de água, racionamento de água, como enchentes, tempestades ou as microexplosões como aconteceram aqui. Os municípios precisam se preparar para enfrentar essa realidade e mais do que isso. Esse diagnóstico, né, de gases do efeito estufa na nossa região que vai ser elaborado, vai permitir cada município conhecer qual é a sua contribuição, né, de emissão, contribuição no sentido até falar, olha, quanto de gases de efeito estufa é gerado em cada município, que é que gera esse problema maior e global, identificar as fontes, né, geradoras desses gases e a partir daí poder desenvolver ações para tentar diminuir essa emissão e transformar cada município mais sustentável e saudável, garantindo
qualidade de vida e saúde para todos. Então, a Câmara sediar esse evento faz parte da sua obrigação, como a Casa do Povo, né, trazer esse debate para aqui e permitir, inclusive, que as pessoas em casa pudessem assistir essas palestras que dão e contextualizam e mostram como é que está a realidade do clima no Brasil e no mundo, e que as ações têm que ser no nível local. Como é que cada município pode fazer para enfrentar esse problema que é sério e global. E o que mais esse inventário pode trazer para os municípios aqui da nossa região, vereador? Assim, por exemplo, cada município tem um perfil de emissão de gases. Alguns podem identificar que o problema está na combustão de gases, processos produtivos e tal, temos que mexer nisso. Pode ser o desmatamento, pode ser o processo de agricultura, pode ser até a grande emissão, os veículos que transitam pelas cidades. Conhecendo isso, você fala que medida você pode adotar para tentar minimizar. Por exemplo, o transporte público ele tem que ser aprimorado e quanto melhor e maior for a qualidade do transporte público, menos as pessoas vão querer andar de carros individuais. Se você deixar o seu carro na casa, na garagem, e andar num transporte coletivo, você está contribuindo para diminuir a emissão de gases por queima de combustíveis fósseis. Se às vezes o município identificar que a principal causa é o desmatamento, a imensa área que foi desmatada, então a ação vai ser ter um programa de reflorestamento, de plantio de árvores. Pode ser que algum município identifique que a principal causa é a deposição irregular ou inadequada dos resíduos sólidos. Então ela vai ter que ter um plano de gestão, não só para coleta, mas tratamento adequado dos resíduos, né? Então, a importância é essa, vai saber com exatidão cada município o que precisa ser feito para diminuir a emissão dos gases do efeito estufa, que provocam aquecimento global e estão fazendo essa série de ocorrências da natureza, né, que tem afetado a todos, né? Essa crise que a gente teve de escassez de água 2014 e 2015 é um dos exemplos do que as mudanças do clima podem fazer. E sabendo isso, os municípios vão poder se preparar, inclusive, para enfrentar eventuais futuros momentos de escassez de água. Obrigada, vereador, pelas informações. Eu que agradeço e boa tarde. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora aí em casa. Obrigada. Continue, portanto, assistindo a nossa programação. TV Câmara Campinas.